Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acompanhar as perguntas feitas aqui no YouTube. Assim que possível, o professor Leônidas vai respondendo, pessoal. Então, muitíssimo obrigado a todos. Meu nome é Augusto Vaz, estou presidente no momento da UBATEC, União Brasileira das Associações de Técnicos, e é um prazer imenso tê-los aqui. Professor Leônidas, a sala é sua, fique à vontade. Obrigado, Augusto. Obrigado a todo mundo que está participando aí. Pessoal, boa noite agora de verdade. Também peço desculpa aí porque teve um problema aqui. Estava tudo montado, mas na hora que as coisas têm que funcionar, às vezes não funciona, né? Então vamos lá. Eu não vou me enrolar muito na apresentação. Eu sou o Leônidas Borges. Eu sou eletrotécnico, comecei a trabalhar com elétrica em 2000 e eu estou até agora aí na luta, aprendendo todo dia e tentando passar um pouco do meu conhecimento para o pessoal. Tenho o canal no YouTube, Leônidas Borges Elétrica, Instagram, Leônidas Borges Elétrica, Facebook, TikTok e tudo mais. Então, se vocês quiserem me seguir, me sigam por lá pelas redes sociais também. Então, vamos começar, né? Só um detalhe, eu estou sem o YouTube aqui, e aí daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas, daí vocês podem me passando aí, por favor, as perguntas que aparecerem. Fechado? Então vamos lá. Então o nosso assunto de hoje é automação industrial e comandos elétricos. Aqui nós temos uma diferencinha meio básica sobre automação industrial e comandos elétricos. Eu vou falar de maneira bem rápida, bem simplificada, para a gente poder agilizar aqui. Então, qual que é a ideia inicial? Qual que é o objetivo principal do curso? O que eu quero fazer? Eu quero introduzir os conceitos básicos da automação industrial e comandos elétricos. Então, coisa simples, coisa básica para a gente entender. Isso aqui vai servir também para você que, de repente, já trabalha com automação. Não, olha, já trabalho com automação, já faço algumas montagens. Isso vai servir para você, que eu vou passar uma base aqui bem importante. Eu vou explicar como que vai ser as aulas aqui, então. Beleza. Eu quero mostrar como a automação e os comandos eles estão presentes no dia a dia, no nosso dia a dia. Ainda que você seja um vamos chamar assim de eletricista comum, né? Não menosprezando quem trabalha com automação. Mas os eletricistas que não trabalham com automação, eletricista comum, mesmo na vida desse eletricista, que a gente pode chamar de comum, a automação industrial e os comandos elétricos fazem parte da vida dele também. Por quê? No nosso dia a dia, nós temos uma automatização de portão eletrônico, nós temos uma bomba d'água funcionando, seja na nossa casa ou naquele condomínio que a gente atende. Nós temos persianas, que elas podem ser elétricas, automatizadas ou não. Temos elevador nos condomínios e tantos outros exemplos aí que a gente tem do dia a dia de coisas que a gente está envolvido com a automação industrial e às vezes nem percebe. E aqui um detalhe bem breve sobre a diferença da automação industrial e comandos elétricos. Então, os comandos elétricos, eles são sistemas de controle que ligam e desligam motores e cargas elétricas usando componentes eletromecânicos. O que isso quer dizer? É aquela parte, vamos dizer, mais simples da automação. É aquela parte mais simples, a parte bruta, a parte mais básica, vamos dizer assim, são os comandos elétricos, que eu vou acionar uma bomba, eu vou desacionar a bomba. Vamos pegar o exemplo aqui do condomínio, a bomba d'água do condomínio, seja ela cisterna ou bomba d'água em cima, a gente tem o comando para poder fazer com que essa bomba ligue quando está faltando água lá em cima, quando chegou no nível determinado, ele vai desligar. Ou então, quando a cisterna está cheia, ele tem que ter uma boia elétrica lá para também dizer se pode ou não ligar a bomba. Essa é a parte dos comandos elétricos, uma parte um pouco mais simples. A parte da automação, ela já é um pouquinho diferente, por quê? Porque a automação engloba outros comandos. Então, assim, sensor, CLP, tudo utilizando lógica, né? Outros tipos de comando. Nesse caso, a interferência humana ela é bem menor essa interferência. Então, vamos dizer assim, eu inicio com comandos elétricos e eu vou evoluindo para automação. Não que sejam totalmente diferentes, de maneira geral, no dia a dia, a gente usa como se fosse a mesma coisa. Mas o conceito, muita gente gosta do conceito específico, então o conceito basicamente é esse aí. Agora, como que vai funcionar a nossa aula? Eu quero fazer uma aula mais dinâmica, eu quero mostrar para vocês
Aqui, ó, eu tenho muitos componentes, ó. Eu tenho muitos componentes que eu quero mostrar para você aqui. Vamos torcer que eu não feche nenhum curto-circuito hoje. Eu tenho um monte de coisa aqui para te mostrar. Nós vamos fazer uma parte prática, uma parte teórica, para a gente ir aliando aqui. Então, na teoria, vai ser assim. Eu vou passar o conteúdo técnico, teórico, de maneira simplificada, e aí depois nós vamos rever esse conteúdo técnico na prática. E aí depois a gente vai abrir para tirar as dúvidas. Mas, como eu me conheço, talvez não seja tão organizadinho assim. Talvez a gente vá falar alguma coisa da teoria e já vamos para a prática de novo e vamos intercalando assim. Ok. Mais um detalhe: quais componentes nós vamos utilizar? Eu já te mostrei alguns aqui. Então, nós vamos ver contatores, tanto contator auxiliar, contator de potência, mini contatores, relé térmico, botão de comando, chave seletora, acionadores, sinaleiro, fim de curso, disjuntor, disjuntor motor, entre vários outros dispositivos. Então, eu não quero que seja aquela aula teórica chata, ruim. Nós vamos testar, fazer barulho aqui dos equipamentos acionando, vamos fazer vários testes para você ir acompanhando. Primeira coisa que nós vamos ver é o que são contatores. Não existe, ou até existe, mas assim, o básico do básico para você ter uma automação industrial ou comandos elétricos é o contator. Esse é o primeiro. Então, os contatores são dispositivos eletromecânicos usados para controlar circuito de alta corrente, agindo como interruptores controlados eletricamente. Eles são essenciais em aplicações como automação industrial, controle de iluminação, sistemas de distribuição de energia. Então, o contator ele é o coração de toda a automação, que é esse rapaz aqui. Ele pode ter essa aparência aqui, ele pode ter essa aparência aqui, e ele pode ter outras aparências aqui que eu também trouxe para te mostrar. Cada marca, cada potência, cada corrente, ele tem uma aparência diferente. Mas o sistema em si, sistema básico, é o mesmo. É o mesmo sistema para todos eles. Então, nós vamos entender o que é o contator, qual a função dele, para você conseguir acompanhar direitinho. Então, vamos lá. A lógica do contator. Então, a primeira coisa, nós podemos dividir o contator em três partes principais: a potência, o comando e o acionamento. Então, aqui, eu quero convidar vocês para a gente dividir imaginariamente a lógica. Aqui nós vamos dividir a lógica do contator. Não quer dizer que são as partes dele. Mas, primeiramente, nós temos aqui na parte de cima, normalmente, é a parte do comando. Essa parte do comando. Não vai potência aqui. Na parte de baixo, eu acho que eu já posso te mostrar na outra câmera aqui, que acho que vai ficar melhor. Deixa eu organizar aqui. Que daí eu consigo te mostrar mais perto e fica melhor. Deixa eu só ver aqui. Para não ficar tão feio. Eu ia mostrar essa parte só no final, mas acho que eu já vou começar agora. Vamos lá. Aqui eu vou conseguir te mostrar melhor. Não liga para a bagunça aqui em cima. O importante é você conseguir entender isso aqui, ó. Tentar aproximar mais. Fechou. Então aqui, ó, na parte de cima, nós temos aqui, ele está até de ponta cabeça. Na parte de cima aqui, ó, se a gente pegar aqui a parte de cima, aqui é o meio, aqui é a bobina. Então, comando, potência e bobina. Em alguns casos, o comando e a potência estarão no mesmo andar aqui. Mas nesse caso específico, na parte superior, são os comandos. Nessa parte inferior aqui, a potência. E aqui embaixo, normalmente, vai ser a parte da bobina, que é o acionamento. Esse contator já é um pouquinho diferente. Por isso que eu trouxe vários modelos. Ele não tem dois andares. Então, eu tenho aqui, ó, contatos principais e contato auxiliar no mesmo plano. E aí, na parte de baixo, eu tenho mais um acionamento. Nós vamos ver posteriormente. Esse aqui também, ó, mesma coisa, ó. A potência e o contato auxiliar, eles estão no mesmo plano. Então, isso aqui é só para você ter uma noção de como é a divisão dele para você entender. Então, acionamento, ou a parte dos comandos, a potência e aqui o acionamento, que é a bobina em si. Então, nós dividimos aí esse contator em duas partes.
Agora, nós vamos ver a lógica do contator. A parte da potência, que é aqui, ó. A parte que nós temos, a potência. Eles são os contatos principais. É a corrente nominal. Eu mostrei aqui sem transicionar. Então, aqui, ó, a parte da potência. Essa parte aqui, ó, são os contatos principais. É aqui que é a corrente nominal. São eles que fazem o trabalho pesado. Então, esse contato principal é referente à corrente. Então, eu tenho lá um contator de 32 amperes. Os 32 amperes eu tenho somente nesses contatos, porque esses aqui são auxiliares. Esse aqui é corrente de, no máximo, 10 amperes. Então, aqui é a potência, ou melhor, a corrente, né? Relacionada à potência, depende do que você vai instalar, mas a corrente está relacionada a esses contatos aqui. Aí a parte do comando, esse de cima aqui, ó, que normalmente você vai ver lá 13, 14, 21, 22, depois você vai entender o que é isso. Esses são os contatos responsáveis pelo comando que os componentes, eles, entre aspas, enviam e recebem, né? É a conversa entre os contatores. Toda a conversa, o comando é tudo por aqui, ó, pelo comando, pelos contatos auxiliar. Isso faz parte de todo o sistema lógico da automação, a parte lógica aqui ou do comando. E a parte do acionamento, nesse contator está aqui, ó, A1 e A2. Essa é a bobina. Então, eu alimentando aqui, eu aciono o contator. Ele vai alimentar a bobina aqui e vai acionar o contator. Esse aqui especificamente, ele está positivo e negativo, porque ele é 24 volts, corrente contínua. Então, ele tem uma bobina bem maior. Mas aqui, ó, nós temos um 220. Então, o contato da bobina dele, no caso o A2 é esse aqui, e o A1 está do lado de cá, ó. Ó, A1, A2, e o A2 também está aqui. Alguns contatores são assim, o A2 tem embaixo e tem em cima. Por quê? Depende da montagem, é melhor embaixo ou melhor em cima. Esse aqui, ó, nós temos o contato principal ou auxiliar. A bobina está aqui embaixo, ó, A2 e A1. Essa já não tem aqui. O importante é você lembrar que a parte do acionamento é o A1 e A2, que é a bobina que fica aqui embaixo. Fechado? Essas são as partes. Vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um pouco de barulho aqui. Eu gosto de fazer um pouco de barulho. Vamos ver ele funcionando aqui? Deixa eu pegar um 220 aqui, porque o que eu vou ter aqui disponível agora é 220. 220. Vamos lá, eu vou mostrar para você ele funcionando, aí a gente continua essa parte. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Eu tenho alimentação aqui em 220 volts. O que eu vou fazer para a gente testar? Eu vou colocar, eu sempre faço assim, o A2 sempre é aquele que eu não vou mexer. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ele está identificado como azul, mas ele não é neutro, não. Aqui é 220 bifásico. E aí agora, eu vou alimentar aqui o A2 para você ver ele funcionando. Então, note que essa peça aqui, ela vai descer, ó. Se eu colocar de lado aqui, você vai ver que isso aqui vai ser atraído. Eu vou te mostrar certinho. Então, liguei aqui. Vamos lá. O A2 está aqui. Ah, tem que ligar o disjuntor principal. Eu tô cheio de proteção aqui. Então faltou uma proteção, por isso que ele não... Ó. Aqui dá para ver que está acionando, né? É que aqui está com mau contato. Está acontecendo isso. Deixa eu colocar assim para você ver essa parte aqui, ó. Aqui vai dar para você ver certinho. Vamos lá? Esse aqui é o contator acionando. Desliguei ele aqui. Beleza. Então, o contator, o que ele é? Eu já vou dar uma adiantada aqui para você entender. De maneira resumida, pensa no interruptor. Pensa no interruptor. Eu gostava antigamente de usar o disjuntor, mas o disjuntor tem a parte da proteção, acaba confundindo. Pensa no interruptor, liga e desliga. Aquele interruptor da casa mesmo, que liga e desliga a lâmpada. Ele é um daquele gigante. Então, em vez de ter um interruptor só, interrompendo uma fase, ele tem as 3 fases que ele interrompe junto, mais uns contatos auxiliares. Então, ele vai fazer essa interrupção. Para quê? Para ligar e desligar motor, redes de iluminação é muito utilizado, ventilação, de maneira geral, né? Todas as aplicações de motor,
esteira rolante, qualquer tipo de acionamento, pode ser trifásico, pode ser bifásico, o mais comum é o trifásico, então ele serve como acionamento. Mas qual a diferença do contator para o interruptor que eu te falei? A diferença é que você pode acionar ele remotamente, você não precisa ir lá mecanicamente e acionar ele. E aqui faz toda a diferença. Esse acionamento faz toda a diferença. Por quê? Porque é aqui que você vai conseguir fazer toda a mágica acontecer, todo o comando acontecer. Então vamos lá. Se eu tivesse que ir no lugar, deixa eu imaginar uma aplicação aqui. Vamos imaginar um motor que está ligado lá para fazer exaustão de um barracão. Se eu tiver que ir todo dia lá no barracão, ligar o disjuntor, depois voltar lá depois do certo horário e desligar o disjuntor, vai ficar muito complicado. Disjuntor, interruptor, que seja. Vai ficar muito complicado. Então, o que eu faço? Eu coloco um contator, que ele vai fazer a mesma função do liga e desliga, mas eu não preciso ir lá. Eu simplesmente alimento ele quando eu quero que funcione e tiro a alimentação quando eu não quero que funcione. É muito simples. Então, em vez de eu ir lá, eu posso ter um botãozinho simples. Botãozinho disso aqui, eu vou lá e aperto, ele vai ligar. Aí eu vou lá, aperto outro botão, ele vai desligar. Coisa simples assim resolve o problema. Ah, mas dá muito trabalho que eu posso esquecer. Não tem problema. Vamos colocar um temporizador. Quando você apertar o botão, ele vai ligar o motor, o temporizador vai contar o tempo que você programou. Quanto você quer? 1 hora, 2 horas, 5 dias? Quanto você quer? Poucos minutos? Não interessa. Você vai colocar o temporizador ali que vai controlar esse tempo. Ah, não, mas não é bem tempo, é porque eu quero que faça um resfriamento, coloca um sensor. Ah, mas não é resfriamento, eu tenho que ver também a umidade e tem vários outros parâmetros. Vamos colocar um controlador. Então, a partir do contator, a gente consegue fazer uma automação ou comandos elétricos de maneira muito simplificada. Então, a grande mudança foi quando inventaram o contator. Porque você, além de tudo, você pode, com um contato muito pequenininho, ó, um botãozinho disso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ó o botãozinho aqui, ó. Ó os contatos dele. Pequeno, pequeno, pequeno. Com isso aqui, ó, você pode acionar um motor de 100 CV. Você pode acionar aqui 500 amperes num botão desse aqui, ó. Por quê? Isso com toda a segurança. Por quê? Porque você tem a parte do comando. Esse botão só vai acionar o contator. É só a parte do comando, não passa a potência por aqui. Inclusive, é muito utilizado você utilizar a baixa tensão aqui. Por exemplo, eu posso colocar o acionador em 127 e lá em 380, 440, a tensão lá do equipamento. Aqui eu posso colocar 12 volts, tensão baixa, 24 volts, corrente contínua, alguma tensão em corrente contínua. Eu posso colocar, porque ele só vai fazer o acionamento e a potência toda, a corrente toda está passando pelo contator. Então, a partir desse momento, mudou completamente o jogo da automação. Agora vamos continuar aqui, que eu quero fazer mais uns testes aqui para você, mas eu preciso seguir aqui no conteúdo. Então vamos lá, aqui. Dando sequência aqui, ó. Então, a primeira parte é o corpo dele. É isso aqui, ó. Essa estrutura mesmo, ó, é o corpo dele. A primeira parte que a gente pode separar é o corpo dele. Aqui tem diversos modelos, tamanhos, configurações, a aparência, correntes, potências. Conforme a corrente e potência vai ser diferente, ó. Esse aqui, ó, é da Tramontina, esse aqui é da Siemens, eu acho. Schneider. Esse aqui é da Siemens. Ó, cada um tem um modelo. Se você pegar esse aqui de uma potência maior, vai ser bem diferente. Então, aqui é só o corpo dele. Então, você não se apegue à estrutura. Ah, não, mas eu lembro que o contator era daquele outro formato, esse outro não é. Deixa eu te mostrar o contator aqui, ó. Aproveitando, já vou até adiantar aqui. Ele seria lá na frente. Ó, isso aqui também é um contator. Só que ele é um mini contator, olha o tamanho. Ele é um mini contator. Ele é em miniatura, olha a diferença de tamanho. E muitas vezes a corrente é a mesma, só que ele é compacto. É lógico, pelo tamanho dele eu tenho uma limitação, né? Tem uma limitação de corrente, mas muitas vezes eles são a mesma corrente e ele é bem menor. Então, o corpo dele
pode ter variações. Outro detalhe que eu chamo a atenção para você são as conexões. Isso aqui eu já vi, cara, que é relativamente antigo em automação industrial e não sabia. Eu já peguei cara que sabia fazer montagens e ele não sabia desses detalhes. Para que servia isso aqui, ó? Tá vendo que são uns ganchos aqui, umas travas? Isso aqui são conexões, ó. Ó, essas duas que são muito parecidas, ó. São conexões para a gente conectar aqui blocos de contato auxiliar. A gente pode colocar aqui blocos de intertravamento. Intertravamento é mais comum na lateral. Mas então tem esses encaixes aqui, pode ver, eles são bem diferentes. E alguns modelos têm encaixe na lateral. Ó, como se fosse isso aqui. Ó. Isso aqui é um pouquinho diferente. São os tamanhos maiores. Eu não tenho nenhum aqui que eu possa te mostrar um encaixe na lateral. Mas ele tem também encaixe na lateral para você colocar bloco de contato auxiliar ou bloco de intertravamento e outras situações, né? Tipo, outros dispositivos. Tinha me faltado a palavra aqui. Isso aqui é para identificação. Tem muita gente que não sabe. Você pode escrever aqui o tipo de contator que é, qual a identificação do contator. Então, essas conexões aqui é muito importante você conhecer. Eu já vi muita gente colocar mais um contator, ó, esse aqui, ó, tá lá instalado, o cara vai instalar mais um porque ele precisava de um contato auxiliar, sendo que era só ele colocar o bloco de contato auxiliar resolvia. Eu já vi isso acontecer na minha frente, o cara colocar um contator a mais, sendo que poderia usar bloco. Por quê? Porque o cara não sabia para que servia essas conexões aqui. Aí outro detalhe, contatos principais que eu já falei para você aqui, esses contatos principais é aqui que nós vamos ter a potência. Só que o detalhe que eu quero te falar é que esses contatos principais eles podem ser trocados. Esses pequenos já é bem mais difícil você encontrar. Mas contatores grandes, de potência mais alta, acima aí de 60 amperes, você vai ter, é muito fácil você encontrar o kit para você trocar os contatos internos. Então você desmonta ele aqui, você troca os contatos internos. Por quê? Carga extremamente alta, muita manobra, liga e desliga, ele acaba desgastando. E aí você troca só a parte do contato principal aqui. Aí os contatos auxiliares, eles vão servir para lógica, né? Então aqui você pode conectar aqui os contatos auxiliares. A parte do acionamento da bobina, que eu já expliquei para você, o A1 e A2. Então você vai lembrar, A1 e A2 é bobina. Ligou a bobina, o contactor foi acionado, os comandos, os contatos foram acionados, então você vai ter a certeza que ele vai estar funcionando, vai enviar os comandos que precisarem e tudo mais. E aqui os bornes. Aqui, para contator, a gente tem vários modelos de borne. Aqui eles são até que meio parecidos, ó. Aqui, esse aqui é um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo, só que a parte de baixo ali é um pouquinho diferente. Tem uns que são um pouquinho mais largos, outros são um pouquinho maiores, mas lógico, vai depender da potência, né? Contatores com corrente maior, os bornes também serão maiores e não serão nesse modelo aqui. Eles serão com os bornes, acho que no relé térmico eu tenho aqui, deixa eu ver. Acho que o relé térmico é o borne, não é o mesmo. É por causa da corrente. Essa corrente aqui é nesse modelo mesmo. Quando for uma corrente maior, aí os contatos são diferentes. Então, os bornes, eles simplesmente são para fazer a conexão entre o condutor e o acionamento aqui do contator. A função, vamos chamar assim, do contator. E aqui é uma parte mais básica, que é a fixação. A maioria desses pequenos tem fixação para trilho DIN, praticamente todos têm furação aqui para você parafusar também, e principalmente os contatores maiores, contatores grandes, eles são parafusados porque o trilho DIN é muito pequeno, então ele acaba ficando meio solto, então o pessoal prefere parafusar. Ok, agora nós vamos ver aqui a parte da potência. Vamos lá, a parte da potência. Bom, nessa aula aqui, vamos fazer o seguinte: eu vou pular essa parte da potência e da identificação dos comandos para a gente fazer nas próximas aulas, que, como deu uma atrasada, eu vou pular essa parte aqui para a gente seguir em frente. Os contatos eu vou deixar para lá. Agora nós vamos para a parte, eu acho que mais legal. Vamos lá. Agora sim. Deixa eu mudar para mim aqui.
Agora nós vamos começar a colocar a mão na massa. Tinha mais algumas coisas ali que você precisa entender, mas vamos começar a colocar a mão na massa para ser mais interessante. Então vamos lá. Aqui é um velho conhecido de vocês. O que é isso aqui? Um circuito elétrico. Então, basicamente, aqui no meu circuito elétrico, eu tenho uma fonte aqui. Nesse caso aqui, eu coloquei como se fosse positivo e negativo, uma corrente contínua, por exemplo. E aqui nós temos uma lâmpada. Então, muito simples. Se a fonte está ligada, está alimentando a lâmpada. Conceito básico. Para você ver que a automação industrial, o começo é muito básico, aí você vai evoluindo. Mas se você entender esse básico aqui, você tira de letra. Tudo bem, eu liguei aqui, ou a lâmpada acionou. Igual você viu ali, você viu que eu acionei o contator? Eu coloco a 1 e a 2, ele trava e fica alimentado. Só que enquanto eu não tirar o condutor, ali no caso, ele não desaciona. Então, se eu quiser ligar, eu tenho que colocar, se eu quiser desligar, eu tenho que tirar. Porque se eu deixar ali, só vai ficar ligado e não faz nada. E um comando que não é comandável, e acabei de inventar uma palavra, se você não tem como comandar um comando, ele não presta para nada. Então, eu preciso ter como acionar e desacionar essa carga. Nós vamos imaginar que essa lâmpada aqui, ó, é o contator, é a carga que a gente precisa acionar através do contator. Outro detalhe, quando a gente faz esse desenho aqui, esse é o desenho único e exclusivamente do comando. Então, nós só estamos falando do comando. A potência, nós fazemos um desenho separado, porque aqui é só lógica do comando. Então, vamos lá. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu preciso controlar. Eu estou com o meu contator aqui e eu preciso controlar ele. Vamos fazer aqui, ó. Vamos acompanhar a teoria prática. Está desligado aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos ligar aqui, só para você entender. Está aqui, ligado exatamente como está no desenho. Então, se eu ligo, acionou o contator. Vou deixar ele de lado assim, ó. Que daí você vê aqui, ó. Tá? Beleza. Se eu ligo, liguei. Beleza, tá ligado. Exatamente igual tá aqui, ó. Só que eu não consigo comandar nada. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso desligar ele. Como que eu faço para eu poder ter um controle melhor aqui no meu comando? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir aqui. Então, eu abri, já não está mais acionado. O que que eu vou fazer aqui? Eu desliguei aqui, fechou. Eu abri aqui, ó. Opa, a câmera está bem baixa, que ela atrapalha um pouco. Ó, abri, não está mais funcionando. Exatamente igual está aqui, ó. Só o local da abertura é diferente. Agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso colocar um botão, que pode ser esse aqui, ó. Deixa eu mudar a câmera aqui. Esse botão aqui eu preciso colocar agora, ó, que é o que vai acionar. Que é esse botão aqui. Então, como é que eu vou fazer ele? Esse é o sinal do contato aberto. Então, note que tem um contato aberto. Aqui eu posso, em tese, apertar o botão aqui, ele vai fechar, vai passar a corrente elétrica aqui e vai acionar o contator. Aqui nós estamos começando a fazer a montagem da automação industrial dos comandos elétricos. Então, aqui é a base de tudo, ó, como se fosse um interruptor. Ele está abrindo. Conceito básico. A corrente não vai circular aqui porque está aberto. Eu fechando aqui, ela vai circular, acender a lâmpada, como no desenho, ou acionar o contator. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar, na prática, esse acionador aqui. Então, aqui, ó. Esse estava direto lá. Aqui nós temos a fase. Então, eu vou colocar aqui para interromper. E a saída, eu vou colocar aqui. Ó, contato aberto. Está aqui. Agora eu vou ligar ele aqui.
Perfeito. O que nós fizemos até agora? Deixa eu voltar aqui. O que nós fizemos até agora? Nós abrimos aqui o contato. Vamos aqui na imagem. Então, essa parte aqui, ó, aqui é o botão, que é esse botão aqui, ó. Então, se eu aperto, eu fecho aquele contato que nós vimos aberto. Aqui nós temos um contato aberto. Então, eu vou ligar aqui agora. Liguei. Agora, se eu quiser acionar o contator, ó como já ficou mais prático. É outra vida, né? Por quê? Porque eu estou com um botão, eu tenho um botão de acionamento, exatamente como a gente viu aqui, ó. É o meu botão de acionamento. Eu aciono ele aqui, aciono o contator. Beleza. Ajuda? Claro que ajuda. Resolve? Não resolve. Em alguns casos funciona assim. Vamos imaginar que eu tenho uma seladora. Então eu coloco lá aquilo que eu quero selar, eu aperto aqui e eu tenho que saber mais ou menos. Vamos imaginar que eu utilizo vários tipos de plástico, de embalagens diferentes, e cada uma tem um tempo diferente. Então, eu vou lá e eu acostumei, eu aperto o botão e eu já sei, eu desligo, tiro, tá tudo certo. Se tiver um tempo certinho, eu posso colocar um temporizador, mas aqui nós estamos no início da automação. Então, ajuda, facilitou, mas não resolve. Por que não resolve? Porque eu tenho que ficar segurando. Ó, eu tenho que ficar segurando. Eu posso resolver de outro jeito? Tem várias maneiras que eu posso resolver. Por exemplo, colocar assim, ó, uma chave seletora com posição fixa. Isso aqui resolveria. Então eu ligo, deixo ligado. Quando eu quero, eu vou e desligo. A mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó, contato aberto. Esse aqui é um contato aberto, eu vou utilizar o contato aberto para controlar. Então, o contato é o mesmo, a diferença é aqui o acionamento, ó. Então, enquanto você quer um botão com retorno, esse aqui, ele é uma seletora com retenção. Então, resolveria o problema, ok? Mas eu tenho outras possibilidades para fazer esse comando aqui, que seria esse aqui, ó. Botão liga e botão desliga. Tem com sinalização também. Então, aqui, para ligar e desligar, eu tenho infinitas possibilidades, inclusive sensor. Olha o tamanho desse sensor aqui. Esse aqui, se eu não me engano, é um sensor RID. Então, é um sensor magnético. Então, olha o tamanho do sensor. Com esse sensor aqui, eu posso acionar um contator de 200, 500 amperes. Por quê? A corrente dele não passa pelo comando, e sim pela potência. Só um detalhe aqui, que eu acho que eu esqueci de falar, é o seguinte. Nessas três divisões que nós temos aqui do contator, a bobina ela é independente da potência e do comando. Normalmente é a mesma do comando, normalmente é. Mas ela é independente da potência. Então, o comando e a bobina são independentes da potência. Então, eu posso ter o comando em 24 volts e a potência aqui, a tensão, em 220, 380, 440, quanto for compatível o contator e a tensão do local. Então, eu posso fazer acionamento em baixa tensão. Eu não preciso me confundir isso aqui. Eu posso fazer. Por isso que eu posso usar o sensor, pode ser até 127, sei lá, uma tensão mais baixa. Eu posso usar ele mesmo numa carga altíssima, porque a parte da potência é independente aqui, tanto da bobina, do acionamento, quanto do comando. Beleza. Voltamos aqui. Então, eu desliguei aqui, né? Eu tenho o comando aqui. Agora, eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer um contato de selo, um selo de contato, contato de selo, mas é um selo que o que acontece? Quando eu aperto o botão, ele vai acionar e vai manter acionado. Eu posso fazer esse tipo de comando. Aqui eu posso fazer muita coisa. Deixa eu voltar aqui para o nosso desenho, para você entender. Então, aqui é um contato aberto. É o que nós fizemos ali. Eu posso utilizar também um contato fechado. Deixa eu ver se eu tenho um contato fechado aqui.
Quer ver que é sacanagem? Eu não vou ter nenhum contato fechado? Eu tenho, mas eu não trouxe. Ah, trouxe. Então, aqui, ó. Esse aqui é um contato fechado, ó. Aquele ali, contato aberto. Esse aqui é o contato fechado. Vamos lá. Está desligado ali. Eu vou, para ser mais rápido, só colocar aqui, ó. Eu posso montar aqui os botões com quantos contatos eu precisar. Nesse caso aqui, eu estou colocando mais um. Que não quer entrar? Vamos lá. Eles são de marcas diferentes, mas o modelo é o mesmo. Ó, encaixou certinho. Então tá. Então, do lado de cá, eu tenho contato aberto. Do lado de cá, esse lado aqui, contato fechado. Estou com o sistema desligado lá. Vamos inverter agora aqui para você ver um detalhe. Vamos colocar aqui agora, ó. Agora, o que vai acontecer? O que nós fizemos? Nós mudamos aqui, ó. Aqui eu tinha um contato aberto. Agora eu apertei esse botão, melhor dizendo, desculpa, eu não apertei o botão. Eu simplesmente mudei aqui para um contato fechado. Então o sinal é mais ou menos isso, contato fechado. Então aqui o que está acontecendo? A corrente, ela está circulando por aqui, ela vai manter isso aqui aceso. Então, deixa eu mudar a câmera aqui, vamos ligar. Eu acho que eu não apertei direito aqui. Desliguei. Eu falei que ia fazer algum barulho estranho? Ah, aqui, ó. Acho que aqui que ele. A gente gosta assim, fazer um negócio de verdade. Apesar que eu prefiro que não dê nada errado, né? Vamos ver se já deu? Aí, ó. Era isso aí mesmo. Então vamos lá. Aqui, ó. Eu não apertei, tá acionado aqui, ó. Você viu? Vou desligar lá, ó. Lá no disjuntor. Ó. Acionei. Eu não apertei nada, como é que tá acionado? Por que que tá acionado? Porque ele tá com contato fechado. Agora, se eu apertar o botão, olha o que vai acontecer. Vai desligar. Ó, ficou exatamente o contrário. Agora, para ficar desligado, eu tenho que ficar apertando o botão. Por quê? Porque nós invertemos aqui. Então, aqui dá para você entender que é muito simples. A teoria aqui, ela se prova na prática. Você consegue entender exatamente como funciona. Tem mais um detalhe aqui, você já viu? Deixa eu mudar aqui, só para eu dar uma olhada aqui. Eu vou fazer desenhando aqui mesmo. Então, vamos lá. Você já entendeu o que é o contato aberto? Esse é o contato fechado. Eu vou fazer um contato aberto aqui para você entender. E tem outro contato, que é o contato reversível, que nós não vamos ver aqui em botão, pelo menos, mas é um contato muito, muito, muito comum, que é como se fosse a mistura dos dois, que ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem um contato aqui, chamado de comum, e aí ele vem. Vou fazer o contrário. Deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer primeiro. Aqui, opa. Primeiro aqui o NF. Aqui o NA. E aqui o contato reversível. Então, o contato reversível é assim. Então, esse aqui é o comum. Uma letrinha feia, hein? Aqui, ó. Não era isso que eu queria. Aqui, ó. Aqui é o comum. Então, eu tenho aqui um contato comum, porque comum, que ele é comum ao NA e ele é comum ao NF.
NF é normalmente fechado, NA normalmente aberto. Então, aqui eu tenho contato fechado. Ó. Então, a tensão elétrica, a corrente elétrica, o sinal que sai daqui, que chega aqui, ele está vindo para cá. Ele não vem para cá. Quando eu aciono, ele vai mudar o estado. Ele vai desligar daqui e conectar aqui. Por isso que é reversível. Então, ou ele está NA ou NF. Aqui, ele é NA, só que ele é um contato, sempre vai ser um contato aberto, mas ele pode estar fechado. Esse aqui sempre vai ser um contato fechado, mas ele pode estar aberto, mas ele é um contato fechado. Por quê? Ele é normalmente fechado. Isso aqui, ó, tem muita gente que no começo sofre. Por quê? Esse é um contato fechado, mas ele pode estar aberto. Daí o cara fala, não, mas espera aí, é ele fechado com o contator ligado ou desligado? Sempre desligado. Normalmente, ou seja, desligado, em uma situação normal, não está acionado. Então, ele é normalmente fechado. Quando eu aciono, esse contato reversível vai mudar para cá e esse que era normalmente fechado vai abrir e esse aqui vai fechar. Mas então, não confunda. Um contato que é normalmente aberto, ele pode ser fechado. Um contato normalmente fechado, ele pode ser ou estar aberto. E um contato reversível, o NF pode estar aberto e o NA pode estar fechado, porque ele é reversível. Entendido? Esse tipo de contato que é muito comum em relés. Relés de tempo, é muito comum esse tipo de contato aqui. Então vamos lá. Entendida essa parte de contato, agora nós vamos pegar aqui, ó. Eu tenho duas situações aqui, eu tenho duas possibilidades, melhor dizendo aqui, ó. Eu posso colocar dois botões, um para ligar, outro para desligar, e aí eu faço um contato, um selo aqui, para eu alimentar. Mas eu acho que dentro desse desenho aqui vai ficar complicado, a gente deixa para fazer isso na próxima aula. Então, eu posso te mostrar os outros componentes. Deixa eu só mudar para mim aqui. Opa. Assim, eu preparei bastante matéria aqui para ir avançando conforme a gente vai dando tempo, que eu quero abrir também para vocês fazer pergunta. Inclusive, daqui a pouquinhos minutinhos, alguns minutinhos só, eu vou abrir, o pessoal fazer perguntas, e aí eu vou continuar mais uma parte aqui. Mas falando da parte do acionamento, aí nós temos uma infinidade de tipos de acionamento. Você já viu ali os botões, tá? Esses botões aqui. Esse aqui é botão só de pulso, mas tem botão com retenção. Você aperta, ele trava lá embaixo, depois você aperta de novo, ele solta. Então, se for um botão de retenção, você pode usar essa ligação simples que eu te mostrei aqui. A chave seletora, que eu te mostrei já, é um tipo de acionamento. E aí, botões tem milhares de cores, né? Milhares também não, né? Mas diversas cores para milhares de aplicação e milhares de tipos de botão também. Esse aqui é interessante, vou até mudar aqui para você ver detalhe. Ó, isso aqui é uma seletora, ó. Exatamente, ou a mesma lógica que essa aqui, ó. Só que essa aqui é com chave. Só vai conseguir ligar e desligar quem tiver a chave, ó. Então, você deixou ligado, ele não vai sair a chave. Desligado, ele sai. Então, alguém só vai conseguir acionar com a chave. Então, tem que vir com a chave para poder acionar. Então, isso aqui tem várias aplicações aí. Por exemplo, aí a gente pode citar vários tipos totalmente distintos. Por exemplo, uma pessoa específica que tem autorização para ligar aquele equipamento. Ou então, um equipamento que trabalhe com algum tipo de vários níveis de proteção. Então, por exemplo, eu posso colocar 3 dessas diferentes que só vai acionar aquele equipamento com 3 pessoas. Então, cada uma dá uma chave diferente, só vai acionar essas 3 pessoas acionarem junto. Parece meio coisa de filme, né? Mas tem situações que a gente pode precisar fazer isso. Ou então, uma pessoa responsável. Eu deixo lá, a máquina está aberta ao público, mas ninguém vai conseguir acionar, por quê? Porque vai precisar disso aqui. Então, eu chego de manhã para trabalhar, sei lá, num shopping, eu vou, aciono isso aqui, a parte elétrica vai funcionar. De noite, acabou o expediente, eu desativo aqui, está tudo desligado, posso ir embora tranquilo. Então, tem várias aplicações que a gente pode querer ter um acionamento baseado
proteção, talvez, seletividade, não sei, mas baseado na chave ali. Eu tenho a certeza que só aquela pessoa ali ela pode acionar. Botão duplo já te mostrei. Eu tenho um duplo aqui também com sinalização. Então, por exemplo, aqui está sem o contato, né? O contato está aqui, ó. Então, aqui é o LED. Eu coloco ele aqui. Aqui eu tenho o bloco. Então, eu liguei, eu desligo. E ele vai acender a sinalização aqui conforme o estado que tiver. Então, tem várias opções. Fins de curso. Ah, essas chavinhas aqui também, ó. Que isso aqui você pode ligar, ó. Aquelas chavinhas bem comunzinha. Você pode ligar um contator, como eu falei, de uma potência bem alta. Sensor já te mostrei. Da parte de sinalização, deixa eu mostrar ali. Aqui, ó. Isso aqui é um audiovisual. Esse aqui ele toca uma sirene e ele acende a lâmpada também. Então tem locais que é obrigatório esse tipo de sinalização. Por quê? Tem locais que não adianta você colocar sirene, colocar muito barulhento, a pessoa não vai ouvir. Então tem que colocar audiovisual. Ela tem que ser visual também. Por mais que tenha excesso de barulho, a pessoa olha lá e ela vai ver. Aí, lógico, esse aqui é para painel, tem tamanhos muito maiores, né? Mas ela é para isso. Ou então um local que a pessoa não enxerga, mas ela vai ouvir o barulho. Então, também, a gente tem essas duas possibilidades para a pessoa ser alertada sobre a situação de perigo ou a situação que ele sinaliza. Então, esse aqui é um audiovisual muito bom. Aqui nós temos alguns sinalizadores de LED também. Aqui é 12 volts, 24 volts. Basicamente a mesma coisa aqui, ó. Você vai ligar o acionamento aqui. Nós podemos ligar um ali, eu acho um 220, a gente liga. Agora eu quero te mostrar aqui a parte do contator. Eu te mostrei rapidamente e ele está aqui, ó. Contator auxiliar. Esse aqui eu mostrei rapidamente para você, mas qual a diferença? Desculpa, esse não é o contator auxiliar, esse é o mini contator. Deixa eu mostrar ali mais de perto. Olha aqui, o mini contator. Exatamente igual isso aqui é um contator auxiliar. Exatamente o mesmo corpo. Como que você vai saber o que é um contator auxiliar, o que é um mini contator? Olhando aqui, ó. Contatos de potência, contatos auxiliares. Nesse caso é 3, normalmente é trifásico, né? 3 contatos de potência, tá aqui, ó, L1, L2, L3, NC, que é o normalmente fechado, e aqui a bobina, A1 e A2. Então, se eu ligar aqui, ele vai acionar e vai fechar os contatos. Esse aqui, que é normalmente fechado, ele vai abrir, e esses aqui que são abertos, eles vão se fechar, que são os contatos de potência. Nós não vimos essa parte aqui ainda, estamos vendo só a parte do comando. No contator auxiliar, ele vai ser diferente. Ele vai ter... Eu tenho um aqui, quer ver? Não é um contator auxiliar, mas é igualzinho. Isso aqui é um bloco de contatos, ó. Então, vamos lá. Contato normalmente aberto, normalmente fechado, normalmente aberto, normalmente aberto. Então, aqui nós temos 3 contatos abertos e um contato fechado. Então, o contator auxiliar vai ser exatamente isso aqui, ó. A frente é isso aqui. Lógico, ele vai ter mais um, que é a bobina, A1 e A2, mas é isso aqui. Você só vai ver os contatos auxiliares. Ele não tem contato de potência, só os contatos auxiliares. Aproveitando que já estou com isso aqui na mão, esse é o bloco de contato que eu citei para você no início, mas eu não te mostrei ele na prática. Vamos ver aqui. Olha aqui como é que a gente encaixa. Tem essa parte aqui e a gente vem e encaixa aqui, ó. Tá encaixado já, ó. Olha como é que ele fica, a aparência. Então tá aqui. Quando acionar o contator, ele vai acionar o contator em si, os contatos de potência, contato auxiliar e mais esse bloco de contato auxiliar. Então, esse contator tinha os 3 contatos de potência, um contato fechado, mas agora ele ganhou mais um contato fechado e 3 abertos. Então, ele tem 2 contatos fechados agora e 3 contatos abertos. Então, isso aqui, esse conhecimento aqui, pode evitar você de ter que colocar mais o contator. Para soltar, é só tirar aqui, ó. Aqui, ó. Essa travinha, puxa aqui, ele solta com facilidade. Então, esse aqui é o contato auxiliar do contator. Outro componente importante que eu deixei separado aqui para te mostrar, inclusive é o que eu estou usando aqui para ligar e desligar. Você está vendo aqui que eu
essa parte aqui, ó, eu estou ligando e desligando ele em outro lugar. Eu estou usando esse componente aqui, ó. Ele é um disjuntor motor. Achei que estava de ponta cabeça. Ele é um disjuntor motor. Ele tem praticamente a mesma função de um disjuntor, porém o acionamento dele é diferente aqui, e você tem uma regulagem aqui da corrente que ele vai atuar. Então é bem interessante. Esse disjuntor motor aqui ele é muito utilizado para proteção dos comandos elétricos. Eu já vou avançar um pouquinho mais aqui. Tenho mais componentes para te mostrar e conectar esses dois aqui, ó. Eu vou te falar qual que é a diferença deles, juntamente com isso aqui, ó. E aí alguém já me conta o que é esse componente aqui, ó. Quem sabe o que é, já coloca nos comentários. Coloca também a sua pergunta. Coloca aí a sua pergunta nos comentários que eu vou respondendo, beleza? Eu vou abrir para perguntas agora, então já pode colocar a sua pergunta aí nos comentários. Eu tô sem como é que fala? Sem o YouTube aberto aqui, mas acho que o Augusto vai me ajudar ali, vai passar algumas perguntas. Então, se tem alguma dúvida, manda aí para mim que eu vou tentar responder você. Se for relacionado a esse material aqui, a essa linha, vamos dizer assim, se eu puder, eu já te respondo agora. Se eu não conseguir, ou se for algum assunto mais complicado, ou que não esteja muito dentro aqui, eu anoto a sua pergunta e aí a gente vai para daqui nas próximas aulas, eu vou trazendo, assim que der um espaço, eu vou trazendo para tirar as dúvidas. Então, coloca aí nos comentários qual a sua dúvida. Deixa eu aproveitar, deixa eu ver aqui. Se eu abrir, aí eu vou tentar abrir aqui, aí vocês me falam se está dando, se não começou a cortar. Vamos ver aqui. O meu medo é eu abrir aqui e ele começar a cortar a live. Aí vocês vão me falando. Vai deixando sua pergunta aí que eu vou conectar aqui, fechado? E aí a gente já continua com essa parte aqui. Mas eu quero tirar as dúvidas de vocês primeiro. Vamos, filho, pode abrir. Consegui. Pelo menos abriu o YouTube, né? Ele não estava conectado à internet. Vê se pode. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo responder aqui. Ah, tá. Fechou. Achei aqui. Vamos lá. Vai colocando sua pergunta aí, que eu já vou voltar para tirando as dúvidas aqui. Vamos lá. Boa noite, boa noite. Ah, fala de onde você é também, não sei se já colocou. Coloca de onde você está vendo aí também. Ó, Alessandro Lopes, técnico eletrotécnico em São Paulo. Primavera do Leste, no Mato Grosso. Edmilson Vicente. Tem algum programa para PC para PC? Poderia simular? Tem sim. Eu não lembro se é para PC. No celular eu tenho. De repente, eu vou ver se ele está funcionando. Faz tempo que eu não testo. De repente, seria uma boa. Tem um bem simplesinho, mas não é o cá de cima, é um outro mais simples que eu já usei. Guaranhuns, família Soares, dá para ligar uma bomba d'água de 1 CV tranquilamente. Aí o contator de 1 CV, ixi,
Praticamente qualquer contator vai ligar essa bomba aí. 736 de potência, vixe, dá 220, dá 2 amperes praticamente. É bem tranquilo. Só tem que ver se é trifásica, monofásica, né? O Oswaldo aqui, ó, o pedal também dá para seladoras. Seladora é muito bom pedal. Então, o pedal é basicamente um botão, só que aqui a parte do. Basicamente, essa parte aqui é a mesma, em vez do botão aqui. Esse contato é o mesmo, mas em vez do botão, ele é um pedal. Literalmente, o pedal que você pisa e vai o contato para a seladora. Seladora com pedal é top. Jonathan, posso ligar contator em 127? Pode. Ó, essa aqui é 24 volts, se eu não me engano. Essa aqui é 24 volts. 220, 220. Essa 220. Em 127 eu não tenho nenhuma aqui, mas dá. Aí eu tenho mais um negócio aqui para te mostrar, mas vai ser ali. Ah, tá. Aqui o Jadiel está respondendo. Olha só a pergunta boa. Demir, Antônio. Esse dispositivo tem aplicação comercial? Me refiro a mini e supermercados, lanchonetes, restaurantes. Esse tipo de, eu chamo assim, automação básica, ela é muito importante todo eletricista conhecer. Por quê? Porque sempre você vai se deparar com essa situação. Sempre você vai se deparar. Por exemplo, você vai atender um condomínio. O condomínio tem a parte da automação, normalmente ali da bomba. A bomba é elétrica e ela precisa ali de um sistema de automação para sempre que faltar água lá no reservatório, normalmente lá em cima, ele puxa água de baixo da cisterna. Então ele vai ter que ter um comando. A boia elétrica aqui embaixo dizendo que realmente pode, tem água suficiente, pode ligar a bomba. Então, se aquela boia elétrica de cima disser que está faltando água, ele vai acionar e vai puxar a água lá para cima. Aqui embaixo diz que faltou água, mas lá em cima não completou ainda, vai desligar. Ou então aqui tem água, lá em cima completou, vai desligar. E normalmente ele ainda faz, ele intercala as bombas. Então, é muito comum você encontrar isso em condomínios, muito comum. Aí o que vai acontecer? Você precisa conhecer pelo menos o básico para você chegar lá e entender o que está acontecendo. Ó, não está funcionando. Deixa eu testar aqui. Ó, o acionamento está funcionando. Deixa, eu não vou nem mexer, eu só vou medir aqui, ó, ver se está chegando a tensão no A1 e no A2. Se está chegando tensão no A1 e no A2, o contador tinha que estar acionado. Se ele não está acionado, tem alguma coisa errada. Então, talvez a bobina queimou, vou ter que trocar a bobina. Então, já tem que ir sabendo o básico para você entender. Um detalhe, nunca faça isso aqui que eu já vi muita gente fazer. Tá lá o comando todo, não está funcionando, o cara vem com a chave e força aqui para baixo, ó, para acionar forçadamente, vamos dizer assim. Isso aqui pode dar muito errado. Isso aqui pode dar muito ruim. Por quê? Se ele tiver um sistema, várias situações pode dar errado, mas, por exemplo, se ele tiver um sistema de intertravado, né? Que é para reversão de motores intertravados, se não tiver intertravamento mecânico, o cara faz isso aqui, ele fecha o curto-circuito, arrebenta com muito componente dentro do quadro. Sem falar que pode causar um acidente bem grave ali com ele. Então, nunca force o acionamento no contactor, sem saber exatamente qual a função dele. Tome muito cuidado com isso. Então, sim, você vai se deparar no seu dia a dia. Mini mercado, padaria, supermercado, todos os ar-condicionado, todos os ar-condicionados de médio para grande, sei lá, mais de 20, 25 mil BTU, eles vão ter um contactor, pelo menos o contactor mini lá dentro, fazendo o acionamento. Ele tem que ter um mínimo de proteção. Nas câmeras frias também é muito comum você ter contactores desse aqui até maiores você ter. Então você precisa ter um conhecimento, pelo menos mínimo, do que é cada componente. Eu já vi muito eletricista e
uma falha na formação, mas às vezes não é culpa do profissional, mas ele não sabe nem qual a função do contator, ele não sabe diferenciar um contator de um relé térmico, ele não sabe o básico do básico. Então, ele vai chegar lá, ele não vai conseguir resolver o problema. E aí o que acontece? Eu costumo fazer serviço no condomínio, o cara sempre me chama. Deu um problema na bomba, eu não consegui resolver. Pode ser que ele tenha me chamado, ou pode ser que eu já estava lá e fui tentar resolver, não consegui resolver. Aí é um problema, eu vou me queimar, ele vai ter que chamar outro profissional, e talvez o outro profissional vai resolver e pode resolver os outros problemas também. Então, talvez você perca o serviço por causa disso. Então, é muito importante, sim, você ter esse conhecimento básico e vai servir, sim, para todo tipo de serviço. Muita gente pensa, ah, não, eu não faço serviço na indústria. Mas não é só na indústria que a gente tem automação. Em todo lugar você vai ver automação. Ele falando que não pode perder a chave do acionamento, é isso aí, não pode perder a chave. Ainda que, se perder a chave, você troca a parte de cima, né? Se tiver como abrir, você vai abrir a parte do comando, a porta do comando, e você pode trocar essa aqui. Mas assim, aí já depende de uma outra intervenção, né? Contator é somente para familiarização. O foco é compreender o básico de contatos. Compreender o contato bem é similar a entender um ou zero, no caso binário, né? Ligado ou desligado. É isso aí. Tem uma parte ali dos comandos, contatos, mas eu pulei essa parte, que a gente teve um pequeno atraso no início, por problemas técnicos, então eu acabei pulando. O pessoal está falando aqui, respondendo o que é aquele componente. É o relé térmico, acertaram. Relé térmico, relé de partida, relé de proteção, é o mesmo relé térmico. Cadê? Eu vi uma pergunta aqui. Ele dá uns pulos aqui, mas vamos lá. Era alguma coisa sobre a cor do botão. Vamos voltar. Eu vi rapidinho, mas eu não consegui ler inteiro. Mas pelo que entendi, era qual a função da cor dos botões. Ele pulou aqui, não vou achar. Mas pelo que entendi, ele perguntou qual que era a função da cor dos botões. Então, assim, depende muito da função da automação que você está fazendo. Os mais comuns é o verde, acionamento, liga e desliga, são os mais comuns, né? Então você tem o verde e o vermelho, aí você tem amarelo, tá aqui o vermelho, né? Para desligar. Aí você tem essas outras cores aqui, ó, mais independentes. Aí vai depender do tipo de acionamento que vai fazer. Por exemplo, eu já fiz montagens para grandes máquinas, uma grande máquina mesmo, máquina 2,5 metros de altura, uns 2 metros de largura, por um e pouco de profundidade, máquina de lavar para hospital, principalmente era hospital e creche grande, porque é obrigatório, pelo menos na época era obrigatório ter o sistema de ozônio. Então eu fazia a montagem para o pessoal que era fabricante. Então, a gente usava botão de várias cores, aí ia no manual. Então, por exemplo, centrifugal amarelo, lavagem curta, não sei o quê, o acionamento, para ligar e desligar, o acionamento, desacionamento é fácil, vermelho e verde. Mas aí você pode ter outras opções, tem branco, tem azul, tem amarelo, tem várias outras cores, que aí vai depender da função que vai colocar, né? Aí você coloca conforme essa função. Tá aqui. Que eletro. Eu acho que é esse aplicativo que eu tenho. Eu não estou bem lembrado, mas acho que é esse aí. Se não é esse aí que eu tenho, eu já usei esse aí. Vamos lá. Ah, não, acho que. Ih, agora eu estou com dúvida. Que eles falaram também do Símulo Relay. Acho que é esse aqui. Tá. Qual a melhor contatora para ponte rolante? Seria a categoria, no caso, a C3 ou a C4? Eu não aconselho o contator em si para acionar diretamente ponte rolante.
Eu prefiro no inversor de frequência, que daí você coloca rampa de aceleração e desaceleração. Inclusive, e aí também vai depender do regime de trabalho dessa ponte rolante. Há um tempo atrás eu fiz uma ponte rolante de 18 toneladas, acho que era 30 metros de largura, 18 toneladas. Há um bom tempo atrás, já faz muito tempo, acho que foi em 2014, por aí. Então eu fiz essa ponte rolante. E o grande problema é o seguinte, eles usavam para carregar bobina de aço. E o que acontecia? Quando o cara acionava para frente, era contator, e ele dava aquele coice, e ele ia com tudo para frente. Quando parava, ele travava, e aí virava pêndulo. E isso é muito perigoso. Quando você está trabalhando com uma bobina aí de 10 mil quilos, 8 mil quilos, é um pouquinho complicado, perigoso demais. Então ele pediu para solucionar esse problema. Eu fui e instalei um inversor de frequência. Então, com o inversor de frequência, eu consegui fazer aquela partida suave. Então, ele partia devagarzinho, aí ele ia para a velocidade normal, a hora que mandava parar, ele fazia uma rampa de desaceleração. Curta, mas era o suficiente para não dar aquele tranco. Então, eu aconselho pensar mais nessa parte de você colocar um inversor de frequência. E aí tem que ver também o regime de trabalho. Naquela época que eu instalei a ponte rolante, ela estava trabalhando pouco. Eles ainda não tinham trazido todo o maquinário. Mas, normalmente, o regime de trabalho aí é mais puxado. É lógico que eu já configurei para ter um regime mais sério, né? Vamos lá. Um relé pode acionar uma bomba sem a necessidade de um contator? Vamos lá, depende do tipo de relé. Vamos pensar aqui qual tipo de relé que você está falando. Um relé de acionamento? Porque assim, ó, relé, eu posso pensar numa bomba. Eu poderia pensar num relé de tempo, mas pensando na bomba não faz muito sentido, a não ser em algumas situações muito específicas. Mas, ó, esse aqui é um relé. É muito comum como relé automotivo. Esse aqui é conhecido como relé automotivo. Não é só para essa aplicação. Esse aqui é 12 volts, né? Mas tem outras tensões também. Esse aqui é um relé. Então, por exemplo, dependendo da corrente, você consegue. Aqui está dizendo que é 40 amperes resistivo. Se você vai ligar uma bomba, ela é indutivo. Aí você vai ter que ver. Se for uma bomba pequena, é capaz de suportar, mas tem que ver a recomendação do fabricante. Então depende do tipo de relé. Tem esse relé aqui também, ó. Estou mostrando aqui, é mais fácil inverter. Aqui é mais. Ó, o tamanho do relé. Olha os contatos dele aqui, ó. Só que esse relé aqui, ele pode ser colocado em CI, né, circuito impresso, mas ele tem esse suporte aqui, ó. Ó que legal. Esse que a gente coloca no trilho DIN. Então a gente, olha aqui, ó. Ele é encaixado aqui, ó. Ó, esse aqui são dois contatos reversíveis. Só de olhar aqui eu já sei, ó. Então aqui é o acionamento da bobina, como se fosse a 1 e a 2. Provavelmente o do meio é o comum. Aí um é contato fechado, outro é aberto. O outro também é comum, contato fechado, contato aberto. Aí você vem e encaixa aqui, ó, para você poder fazer a interface. Ó, travou aqui, beleza. Aí aqui eu faço a ligação. Chega mais perto para ver aqui, ó. Ó, aqui é 22, 12, 21, 11, 14 e 24. Então aqui nós temos o comum, contato aberto e contato fechado. Então esse é o comum, aqui é o contato aberto, aqui é o contato fechado. E aqui é o contato aberto desse comum aqui, ó. E aqui é o contato fechado. E aqui do lado de cá, a bobina. Tá até dizendo aqui, ó, coil. É a bobina. A 2 e a 1. Então, isso aqui também é um relé. Só que a grande diferença é que esse aqui, vamos ver, é 12 volts também. 5 amperes em 220 e 5 amperes em 30, corrente contínua. Só que ele é 5 amperes resistivo. Aí é que precisa entender. Porque normalmente o relé, ele é resistivo. Então você precisa cuidar quando você vai usar uma corrente indutiva. Aqui eu tenho outros relés também. Aqui ele é bom porque você vê direitinho a parte interna, ó. Vamos ver, de repente, na próxima aula eu abro um desse aqui, ó. Vamos ver aqui, ó.
Aqui você vê a parte interna dele, ó. Aqui é o contato aberto, esse do lado de cá, e do lado de cá o contato fechado. Bem no meio ali, ó, ele inteiro douradinho é o comum. Então, quando você aciona, ele muda o estado ali. Ele vem de um lado para o outro. Esse relé é bem legal funcionar ele. É que eu não tenho 24 volts desse transparente, só é 24 volts. E eu não deixei preparado 24 volts. De repente, na próxima aula, a gente coloca o 24 volts aqui para a gente fazer esse teste. Então, depende do relé. Se você quiser, completa a pergunta aí, falando que tipo de relé que você está falando, mas basicamente é isso. Tem que cuidar porque o relé, normalmente, ele é resistivo. Trabalhei em uma loja famosa de varejo, e na entrada da loja havia um quadro de comando com chaves seletoras que você consegue ligar toda a iluminação da loja. É muito comum isso. Em alguns lugares é quadro de comando mesmo, outros é disjuntor. Mas quando é quadro de comando, é muito melhor, né? Você consegue fazer muito mais coisa, até porque disjuntor não é para isso, né? Não é essa função, ficar ligando e desligando. Mas então, para você ver que realmente é uma situação bem comum você é, ter que trabalhar com automação, mesmo você não imaginando. É lógico que você só vai fazer se você tiver um conhecimento, mas você pode sair de casa um dia, nem imaginar e aparecer um trabalho de automação e você precisa saber pelo menos o básico para você poder trabalhar. Dependendo da amperagem, você automatiza com dimmer Wi-Fi. Dependendo do caso, talvez até dê. Temporizador tem a função de liga e desliga? Sim. Temporizador, eu não peguei aqui, mas eu tenho aqui, ó. Esse contato é 3, eu já peguei eles. Só peguei 3, eu tinha 6 ali. Mas eu não quero demorar. Então vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar isso aqui. Retardo na desenergização. Qual que era a pergunta? Temporização tem a função de ligar e desligar. Sim, só que nunca a corrente total, vamos dizer assim, né? Nunca diretamente o motor, até porque ele é um contato, normalmente um contato reversível. Então, você tem que cuidar com isso. Vamos mudar aqui? Aqui, ó, isso aqui é um relé de tempo. Então, aqui na parte superior você vê A1 e A2. A1 e A2 é a alimentação. No contator é a bobina, aqui é a alimentação. Ele não é a bobina diretamente, para você alimentar ele. E aqui eu tenho um contato reversível, ó. 15, 16 e 18. Então, aqui, ó, o comum é o 15, contato fechado é o 16, o 18, contato aberto. Então, quando eu acionar aqui, eu ligar ele, alimentar ele, colocar a programação, ele der o tempo, ele vai fechar o contato aqui. E esse contato vai acionar o contator e o contator vai fechar a carga. Então, ele é para isso. Ele, sim, tem ele tem a função de liga e desliga, porém não direto, porque ele é só um relé. Quem faz, lembra disso, quem faz serviço pesado é o contador. O contador que vai fazer o serviço pesado. O restante é uma vida mais tranquila, uma vida mais boa. Só dá as ordens, só fica ali na gerência. É... Como faz para conseguir o certificado? No começo foi falado, mas depois dá para a gente falar de novo esses detalhes. Isso. O Eduardo falou aqui, ó, esse suporte relé é muito interessante. Ao ligar, geralmente tem um LED de indicação. Esse suporte tem o LED, só que ele é separado. Ó. Esse que eu mostrei aqui não tinha. Deixa eu te mostrar aqui. Ó. Esse aqui é o LED separado. Ó. Esse aqui é o LED de indicação. Eu tinha outro que já estava com LED, mas eu acabei pegando esse aqui que não tem. Então, aqui, ó, você tira essa parte aqui. Ó. Você tira esse protetor aqui, ó, e você coloca o LED aqui. E aí ele vai mostrar, porque aqui não tem sinalização. Então, quando você acionar, ele vai acender o LED aqui, você vai saber que ele está ligado. Então, é muito interessante esse suporte. Eu gosto demais desse suporte. Ele quebra muito bem o galho, ele ajuda demais. Esse suporte aqui
mora no meu coração. Algum desses relés serve para geladeira também? Praticamente todos eles. É, dependendo da aplicação, da corrente, praticamente todos eles podem ser utilizados. Tem que ver as características. Como eu falei, geladeira normalmente é usado contator, mas depende se é geladeira industrial, geladeira mais comum. Para as geladeiras mais comuns, normalmente são relés assim, ó, que são utilizados. Esses relés aqui, ó. Esses aqui são mais reforçados, esse tipo de relé aqui, só que eles já vão direto na placa, né? Normalmente eles vão direto na placa. Quando são equipamentos mais comuns, os industriais, aí é contator mesmo. No caso do dimmer Wi-Fi, conseguimos ligar grandes cargas, pois com dimmer Wi-Fi ligamos o A1 e A2 e a corrente vai ser baixa. A carga em si, ligamos a carga nos contatos da carga contator. Tá. Eu não aconselho dimmer Wi-Fi, que vai perder a função, não tem muito fundamento. Agora, o interruptor Wi-Fi você pode fazer. É muito simples a aplicação. Então, eu estou lá com o meu contator ligado e eu conecto ele num acionador Wi-Fi, interruptor Wi-Fi, algum tipo de acionador Wi-Fi. Então, ele vai acionar esse contator. Isso é muito comum. Dimmer já é um problema que ele é para regular normalmente a potência de lâmpada, né? Então, ele pode acionar com uma carga menor e pode dar algum tipo de problema. Então, o ideal é um acionador Wi-Fi. Então pode ser de lâmpada, um relé mesmo, tem vários modelos aí e é muito bom fazer isso. A vantagem é que você não precisa ter conexão direta do acionador para o contator, porque quando você tem botão, você precisa de uma conexão, né? Ele é remoto pela distância, mas você precisa, é remoto com fio. Você precisa da fiação daqui chegando até lá para você fazer o acionamento. Então tem que prestar atenção nisso. E aí, sempre lembrando, você vai pegar a saída do relé com acionamento Wi-Fi, vai ligar no contator. Se for o caso, dá para a gente fazer simulação. Eu tenho é, relé Wi-Fi aqui, só para configurar tudo é mais complicado. Tem que deixar configurado antes, que daí é mais fácil. Esse relé falta de fase é bom para verificar a ordem das fases, se estão corretas. Melhor que fasímetro. Pode ser usado, você pode usar um relé falta de fase para você identificar a sequência. Não sei se é melhor que um fasímetro, mas em algumas situações pode ser uma boa situação. Talvez até seja mais barato, né? Qualquer tipo de relé falta de fase tem que ser falta e sequência de fase. Então, um relé que seja falta e sequência de fase, você consegue organizar a sequência correta de fase. Isso, interruptor Wi-Fi, isso mesmo. Interruptor Wi-Fi, relé Wi-Fi, todos esses você consegue fazer o acionamento. Você tem as vantagens do Wi-Fi, né? Todas as condições que você tem do Wi-Fi e a vantagem também de você conseguir acionar grandes cargas, que é o grande esquema do contator, você acionar grandes cargas. Agora, eu vou te mostrar a parte do relé térmico, que eu fiquei de te mostrar, e aí eu quero que você coloque aqui nos comentários qual tipo de conteúdo você quer na próxima aula. Eu tenho uma sequência, nós estamos colocando aqui bem a parte introdutória da automação industrial. Porque até onde eu sei, nós não tivemos aqui no canal ainda nenhum curso de automação industrial. Então, eu estou partindo do princípio que a maioria das pessoas não conhecem o básico ou conhece apenas o básico. Então, eu estou trazendo desde o início para todo mundo evoluir junto. Mas eu quero que você coloque nos comentários aqui, que eu já vou dar uma olhada antes de acabar, qual tipo de conteúdo. Se você pode seguir na sequência, ou se a maioria fala, não, essa parte a gente já entende, vamos seguir mais para frente, a gente quer essa parte aqui mais violenta. Tem um motor ali que eu quero ver se até o final das próximas aulas a gente consegue fazer um acionamento, ligar ele aqui, um motor trifásico. Eu quero colocar a mão na massa, mostrar para você, na teoria e na prática, tudo que a gente pode fazer. Beleza? Agora, deixa eu só mudar aqui para mostrar para você o relé, que ele estava por aqui, eu tirei daqui.
Então, nós já vimos que o contator, ele é para acionamento de carga. Tá feio aqui, bagunçado, né? Mas faz parte. Ó, ia tirar esse aqui, não dá. Aqui, ó. O contator, ele é para chavear cargas, ou seja, para acionamento de cargas. Seja motor, iluminação, o que for. Ele é para fazer o acionamento. Voltando a revisar, a 1 e a 2 ligado, ele vai acionar. Independente de como você vai fazer isso. Pode ser sensor, pode ser chave boia, pode ser várias coisas. Só que o grande problema é que ele não tem proteção. Aqui que está o problema. Ele aciona, porém ele não tem a proteção. Então, se eu tiver uma sobrecarga, vai ficar com sobrecarga e pode queimar o meu motor. Para isso, a gente precisa de um relé térmico, para a gente conseguir fazer essa proteção. Então, o relé térmico é esse dispositivo aqui, que ele vai acoplado ao contator. Então, muitas vezes você vê o contator assim, muitas vezes você vê o contator com o relé térmico aqui, ó, diretamente nele. Eu vou pegar esse aqui, não sei se é... Ah, é o mesmo modelo, é ele mesmo. Olha aqui, ó. Cada um tem um sistema. Esse aqui tem tipo um orifício aqui, e ele tem tipo uma travinha aqui, ó. Então a gente encaixa a travinha aqui, abre lá os bornes, tá? Encaixa a travinha aqui e encaixa lá. Esse aqui tá fechado, eu não vou conseguir, né? Eu teria que abrir. Eu encaixo ele aqui. Mas eu tenho outro modelo aqui, ó, que já tá aberto, ó. Esse aqui é o da Schneider. Então, lógico, o relé térmico tem que ser da mesma marca e compatível. Cada relé térmico é compatível com uma sequência específica de contatores. Então, esse aqui não tem um encaixe. Você simplesmente, a encaixe que eu digo, você encaixar antes, né? Você simplesmente conecta ele aqui, ó. Opa! Sempre na saída, tá? Estou distraído aqui. Ó, eu conecto ele na saída aqui, ó. Eu falei que não tinha, mas tem sim aqui, ó. Ele sempre tem, por isso que eu estranhei. Ó, essa parte de baixo, essa parte de cima, encaixa aqui, ó. Então você encaixa aqui, alinha nos bornes e encaixa aqui, ó. Aí agora é só você apertar aqui. Minha chave sumiu, tá aqui, ó. Vamos apertar aqui. Pronto, tá aqui, ó, tá firme. Agora, com o relé térmico, eu ganho a proteção contra a sobrecarga. Então, eu acionei o motor. Se eu tiver com uma carga muito elevada, se tiver faltando uma fase ou uma queda de tensão em uma das fases, que ele vai aumentar a corrente, ele vai desarmar. Normalmente, ele não tem a proteção contra falta de queda de fase, coisas assim. Mas ele pode desativar dependendo da configuração. Então, aqui, ó, essa parte é o contator, ele faz o acionamento e esse aqui faz a proteção. Mas como que ele faz a proteção? Você viu que a entrada é aqui, eu liguei o relé na saída e a partir de agora a saída dos contatores são aqui, ó. Então, o que que acontece? Toda a corrente vai percorrer pelo relé térmico. Esse relé térmico também é conhecido como relé bimetálico. Pelo menos antigamente era até mais conhecido como relé bimetálico do que relé térmico. Então, esse relé aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai proteger. O princípio é bem parecido com o disjuntor, com a parte da sobrecarga do disjuntor. Sistema bimetálico que vai deformar até desarmar. Mas a grande diferença é essa aqui, ó. Ele tem um ranger de ajuste, que nesse caso aqui, ó, é de 16 amperes a 24 amperes. Então, eu vou regular aqui qual é a corrente que eu vou utilizar. Baseado no tipo de motor que eu estou utilizando, ou carga, normalmente aqui é motor, né? Baseado no tipo de motor que eu estou utilizando e a carga que eu estou utilizando. Então, por exemplo, eu tenho um motor de esteira. Normalmente ele trabalha mais tranquilo, mais leve. Dependendo da esteira, o que for carregar, vai ser mais pesado. Às vezes é um batedor. Dependendo do caso, do tipo de material que você vai bater, misturador, alguma coisa assim, ele pode ser muito pesado e forçar bastante o motor. Então, talvez você vai ter que abrir um pouquinho mais aqui, ó, para ele suportar uma corrente maior. Então, aqui você vai informar para ele qual é a corrente limite
qual a corrente máxima que ele pode aceitar. A partir daquela corrente, ele já vai desarmar. Então, a grande vantagem é esse ajuste aqui. E nós conseguimos, vamos dizer assim, fazer os dois conversarem através dos contatos. Estou ouvindo a voz. Através dos contatos auxiliares. Então, através dos contatos auxiliares, nós comandamos o contator. Porque aqui nós só fizemos a ligação na parte de potência. Então, se eu não fizer a ligação aqui, pode ocorrer uma sobrecarga, queimar o motor e o relé térmico não desligar o contator. Por quê? Porque ele acionou, mas para ele realmente acionar, ele vai acionar, mas se eu não ligar ele no contator, ele vai acionar sozinho, não vai fazer nada, e aí não vai desarmar o contator. Então, por isso é importante a parte do comando, que a gente pode continuar revendo na próxima aula. Deixa eu ver aqui, a gente já está se encaminhando para o final dessa aula. Deixa eu dar uma revisada aqui nos comentários para ver para onde que a gente vai na próxima aula. Próxima aula, então, quinta-feira. Hoje é terça, quarta, que depois de amanhã. Depois de amanhã, nossa próxima aula, que é dia 17, às 20 horas. Na próxima aula, não teremos problema com horário, nem problemas técnicos. Muito bom, a aula com demonstração dos componentes, principalmente para quem está começando. O básico é fundamental, para quem quer compreender o básico, sem assimilar, consegue assimilar o contato e passar para a linguagem ladder. Então, se a gente não souber isso aqui, não vai nenhuma outra linguagem. São blocos lógicos, tem vários outros tipos de linguagem de montagem, né? Pode seguir dessa forma, o básico é a base. Ótimo, esse aqui vai ser para a próxima aula também, ó. Professor, teria como explicar a sequência correta da ligação dos componentes? Sim. Pode continuar com essa programação, seguimos com esse foco. Tá ok. 2 minutinhos. Não, na próxima aula eu faço essa parte. Tem mais uma parte que eu queria, um detalhe que eu queria passar para vocês, só para ficar bem claro. Eu expliquei aqui de maneira mais ou menos, mas aqui na aula mesmo eu fiz de uma maneira melhor. Mas aí, como a gente já está com o tempo já quase em cima, não gosto de atrasar, vamos finalizando a aula por aqui. Então, se o Augusto quiser passar algum recado, alguma coisa assim, e aí agora a gente já sabe que a gente vai continuar nessa pegada. Porém, na próxima aula nós vamos fazer umas partes mais efetivas, pode ser umas partes mais efetivas na prática aqui. Nós vamos continuar dessa parte do botão. Aqui, ó. Nós paramos aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Paramos aqui no botão, acionando. Deixa eu ligar ele aqui. Botão NF, acionando o contator sem fazer nada. Quando eu aperto, ele vai desligar. Provavelmente, nós vamos partir daqui para fazer os outros tipos de acionamento aqui para a gente conseguir seguir na sequência. Deixa eu só ver aqui um detalhe, se eu consigo acionar aqui. É que eu tô com. Tá cheio de coisa aqui que você não tá vendo, mas tem muita coisa aqui. Deixa eu ver se eu vou pegar essa parte aqui também. Não, essa parte é chata, vamos deixar para a próxima aula. Vai encaixar melhor na próxima aula. Deixa eu ver, será que eu. Deixa eu desativar isso aqui. Pessoal, vai mandando as perguntas que eu não desconectei aqui ainda. Opa. Mais algumas dúvidas que você tenha, pode ser que nem seja dessa aula aqui agora, beleza? Pode nem ser dessa aula, pode ser já dos próximos passos, que eu vou trazer na próxima aula aqui. Mas aí eu já vou sabendo para pegar esse destaque aí. Vai mandando aí que eu já vou ler mais as perguntas.
Vamos lá. Vamos lá. Eu queria estudar mais aprofundando elétrica industrial, mas não tenho tempo para eletrotécnica e nem lugar presencial para treinamentos como esse. Queria conhecer mais os cursos de vocês. Então, por enquanto, eu só tenho o curso de elétrica residencial, uma parte do predial. Chama-se curso eletricista top. Então, ele vai te preparar para ser um eletricista top mesmo. Vai pegar desde a parte básica da elétrica, para você conhecer os fundamentos e você entender realmente o que é a instalação elétrica. Porque eu vejo muitos eletricistas que eles não sabem resolver problema porque eles não conhecem o básico da elétrica, o fundamento ali eles não aprenderam. Automação industrial ainda eu não tenho, mas de repente eu posso ver para te indicar algum curso online, pessoal que eu conheço. É, Minha área é internet, mas me interesso muito nessa área. Às vezes faço instalações na minha casa. Sempre bom aprender para fazer certinho. Exatamente. Tem gente que gosta de fazer instalação em casa, só que faz tudo meio na doida. E você sabe que instalação elétrica é muito perigoso. Então, a gente tem que ficar esperto. Ó, o Jonathan, será que poderia fazer algumas demonstrações de ligações, acionamento, tipo bomba de água de um CV, como fazer a ligação e de repente um motor ou algo do tipo? Então, já tenho nas aulas já no motor, e não sei se vai dar tempo de chegar no motor, eu espero que sim. E também a bomba d'água eu tenho uma aqui, dá para ligar, a monofásica. Que daí o motor é trifásico, mas a ligação é a mesma. Mas a bomba, especificamente, ela é monofásica. Só que a gente vai ligar só a parte elétrica, a parte hidráulica não. Porque é uma bomba que eu já desconectei a parte da bomba em si do motor. Então, é um motor de bomba, só não tem a parte da frente, que é a bomba. A ideia é ligar. Eu só não tenho boia elétrica aqui, mas a gente simula com relé, um fim de curso, que é exatamente a mesma coisa que vai ter na boia elétrica. Outra pergunta aqui, ó, relacionada àquela mesma que agora há pouco eu li. Tenho dúvidas sobre a sequência dos componentes na instalação. Fechado. Esse aqui já está para a próxima aula também. Aqui, essa primeira foi mais uma introdução. Vamos dizer assim, a parte mais chata já passou. Então, se você aguentou até agora, você é um dos vitoriosos, porque a parte mais chata já passou e agora é a melhor parte. Agora, eu estou perdendo o horário. Mas acho que tá certo. No iPad está 9h41, no Mac 9h52 e no iPhone 9h52. Então, 9h52 ganhou. A sequência eu vou passar. O que a gente precisava era entender essa parte de contato, o contator, que é o básico de tudo, agora vocês já entenderam ali como é que funciona. Nós vamos avançar nos acionamentos do contator, aí já vamos para o relé térmico, que você já viu a principal parte. Na sequência do acionamento, a gente já vai fazer a ligação do relé térmico, então já faz parte do acionamento, e talvez até alguns outros tipos de acionamento, tipo selo, alguma coisa assim, e aí a gente já pode ver a parte da sequência. Aí a gente já consegue ver a sequência. Gostaria de me informar sobre PLC. PLC já é bem mais avançado. É bem mais avançado, mas dá para a gente pensar em fazer alguma coisa. É, Eu acho que a gente não consegue chegar lá, mas dá para a gente pensar em alguma coisa. PLC, CLP é a mesma coisa, tá, pessoal? É controlador lógico, programável. Ótimo teoria, mais prática, os dois juntos, fica top. Eu não gosto de fazer uma parte muito tempo teórica, e tem que ter muita paciência. Então a gente vai tentando conectar.
Eu acho que assim fica mais claro. Você pega o desenho ali, a teoria, e você monta ali na hora, fica muito melhor. Nas sequências que você vai ver que a gente vai evoluindo o desenho e a montagem aqui vai ser bem interessante. Gilmara Castro, professor, pode falar um pouco sobre essa profissão para mulheres? O senhor conhece muitas mulheres que atuam na área. Olha, é uma profissão ótima para a mulher, porque principalmente a automação industrial não tem limitação. O que eu estou falando limitação não é limitação de conhecimento ou que a mulher seja limitada porque a mulher é igual a todo mundo. Sim, mas existem trabalhos que têm limitação física. Por exemplo, um trabalho de um estivador, sei lá, o cara trabalha, tem que carregar um poste nas costas, o cara tem que levar o transformador. É um trabalho muito complexo, muito complicado, é mais difícil para a mulher, que trabalha com força bruta, já é mais difícil. Mas a automação industrial é uma área muito boa, elétrica de maneira geral, é uma área muito boa para a mulher. E a grande vantagem é que a mulher é cuidadosa. A grande dificuldade que a gente tem com homens, vocês já viram aqueles vídeos, por que homens vivem menos? Eles normalmente são meio doidos, né? Lógico, quando o cara estuda, ele aprende, ele vê até onde ele pode chegar, ele tem conhecimento, ele sabe que não pode se arriscar. Mas tem muito homem doido por aí. Então, tem 1000 vezes mais homem doido do que mulher doida. Pode até ter? Pode. Mas a mulher é mais cuidadosa, mais caprichosa. Então, assim, na área de elétrica, é uma área muito boa para a mulher. Conheço muitas mulheres que trabalham, muitas não, mas conheço várias mulheres que trabalham. Aqui na cidade, eu conheço, fora daqui, influenciador, no caso, influenciadora, conheço algumas, mas não são muitas, não. Eu acho que você pode mandar ver e ensinar para os homens aí como é que trabalha. Eu tinha vontade de fazer um trabalho específico, assim, para estimular essa profissão para mulheres, mas sinceramente eu não sei muito como fazer. Muito show, já acompanho o seu trabalho há um bom tempo. Que legal, obrigado. Vamos lá. Para gerador de 25 kVA, segue o mesmo? Eu não sei se tinha alguma outra parte da pergunta que eu não entendi. Bom, mas eu acho que é isso. Nós temos 3 minutos ainda. Então, da minha parte, finalizou. Eu acredito que deu para, apesar dos imprevistos, para quem chegou depois, nós tivemos alguns imprevistos aí técnicos, que quarta-feira não teremos, então vai ser mais tranquilo. A gente perdeu um pouquinho de tempo, mas ainda assim deu para a gente chegar num bom lugar, porque a partir da aula que vem nós vamos conseguir pegar a melhor parte. A partir da aula que vem vai ser melhor ainda. Então, meu amigo Augusto, tá aí. Vencemos a primeira aula. Ô, professor Leandro, realmente, apesar de todos os problemas iniciais que tivemos, tá? Show de bola, parabéns, cara. Sua didática é excepcional. Você fala, torna simples aquilo que não é tão simples, mas também não é complexo, mas você faz com que pareça muito, muito simples. Então, parabéns. Realmente, Obrigado, muito obrigado. satisfeito com sua didática, sua metodologia, seu material aí disponível. Caramba, parabéns. Parabéns Obrigado. mesmo. E aí, pessoal, ó, temos aula quinta-feira, dia 17, depois temos 22 e 24, tá? Só mais um detalhe aqui. Pessoal, certificados só serão emitidos para aqueles que preenchem a lista de presença. A lista de presença está no chat. Era para a gente ter conversado isso de maneira melhor, mas infelizmente não deu devido ao atropelo inicial aqui. Tá? Mas vocês precisam prestar atenção nessa lista de presença, ok? Tá? Vamos deixar isso aí bem claro. E parabenizar aqui o nosso amigo Aderaldo, que está aqui presente, né, Aderaldo? Tá, meu amigo, é um prazer. Estamos juntos, absorvendo e vendo a destreza do mestre aí, né? Com Fiquei certeza. encantado, viu, professor, com a maneira, como disse Augusto, a maneira de fazer coisas não tão fáceis parecerem fáceis, né?
Mas Obrigado, é isso, obrigado. parabéns aí. É bondade de vocês. Tá, e parabéns também a todo mundo que está participando, né? Eu acho que é um momento único da gente poder progredir nas nossas carreiras e conhecimento é sempre muito válido e dessa forma, com acessibilidade e essa versatilidade, é tudo de bom, tá? Valeu, gente. Boa noite para todos, tá? Perfeito, meu amigo. Professor, pode fazer seu encerramento, tá? E aguardar para a próxima aula, quinta-feira. Fique à vontade. Fechado. Então, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que esteve participando aí, quem participou do chat, quem não participou, quem assistiu a aula. Então, espero vocês quinta-feira, nessa semana, né? Semana que vem ainda tem mais. Agradecer a todo mundo aí, o Batec, todas as empresas aí participando, Augusto, Aderaldo, queria agradecer a todo mundo. Pessoal, boa noite para todo mundo, muito obrigado por participar aí. Espero vocês quinta-feira. Valeu, meu irmão. Obrigado. Tchau, gente. Valeu, abração. Até logo.